bons amigos na advocacia. Tanto é que na época fui perseguido pela OAB. A OAB até pediu que eu não fosse aprovado no Senado. Aparentemente porque eu tive êxito como advogado da União, defendendo, portanto, a União em juízo. E também nunca me moveu, nunca tive nenhum sentimento de inveja. Toda hora nós estamos decidindo casos magnos, bilhões, e os honorários serão expressivos. Quem quer ser juiz não pode almejar das ocorrências com Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Então, evocando para si agora essa figura de um porta-voz institucional, como eu disse ontem, para proteger literalmente qualquer coisa que qualquer um deles faça e diga. Isso não existe. E eu vou passar para o Ricardo, porque de fato hoje ele mostrou que veio exatamente a isso. Que hoje, sexta-feira, dia 24, em entrevista à CNN, veja que ele está fazendo um giro pela imprensa. Ninguém segura este Gilmar. O ministro ele fez elogios rasgados ao escritório ligado de advocacia. Como é que é um escritório ligado? Você põe na tomada? É que está com a chavinha on. Você põe o escritório na tomada e você liga o escritório? O escritório ligado de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Bart de Moraes, ou a mensalina do Master. Ao comentar a atuação de bancas jurídicas em meio ao caso envolvendo o Master. Segundo Gilmar, trata-se de um escritório antigo. Antigo é o seguinte, sabe quando que o Moraes abriu esse escritório? 2003. Você me fala se isso é antigo ou não. É antigo um negócio desse? Bom, ele falou que o escritório é antigo, respeitado e com trajetória consolidada no meio jurídico. Mas não foi isso aí que ele falou, não. Ele falou do Alexandre. Olha o que ele falou aí. O Moraes, da Viviane, e que, ao qual também foi vinculado Alexandre de Moraes, é um escritório já antigo e muito renomado. Eu mesmo convivi na academia e também algumas vezes na situação de advogado com Alexandre de Moraes, peticionando no Supremo Tribunal Federal. Ele foi membro do CNJ, também ele faz parte daquela primeira leva de conselheiros do CNJ, aquela gente que instalou o CNJ. É um escritório de bastante prestígio. Também não tenho procuração e nem qualificação para ficar aí avaliando valores de contratos de honorários. Eu, como sabem, advoguei, mas fui advogado público, fui advogado da União. E não fazia bons amigos na advocacia. Tanto é que na época fui perseguido pela OAB. A OAB até pediu que eu não fosse aprovado no Senado. Aparentemente porque eu tive êxito como advogado da União, defendendo, portanto, a União em juízo. E também nunca me moveu, nunca tive nenhum sentimento de inveja. Toda hora nós estamos decidindo casos magnos, bilhões, e os honorários serão expressivos. Quem quer ser juiz não pode almejar ficar rico nessa função. Então, sempre entendi dessa maneira e imagino que os colegas também se orientam dessa forma. Aí, o Ricardo, é o seguinte, ele fala do escritório de Moraes, ele não fala do escritório como pessoa jurídica, ele faz uma ode ao Moraes. E ele solta o escritório do Moraes, da qualificação do Moraes, então fica muito claro que ele defendeu ali que foi o Moraes o contratado pelo Banco Master. Um outro ato falho que ele solta para dizer do valor dos honorários, ele fala que nós julgamos casos magnos. Mas acontece o seguinte, quando o escritório do Moraes, na expressão do próprio Gilmar Mendes, quando o escritório do Moraes foi contratado, não tinha caso do Master no STF. Então não tinha caso magno. E até mesmo o contrato não define qual o caso magno. O Moraes
através do seu escritório, que é tocado de fachada pela sua mulher, de fachada, afirmo aqui com todas as letras, de fachada pela mulher do Moraes, foi contratado com um valor magno, nunca antes visto na história do país, sem uma causa definida, sem um valor de lead, e por fim, e pode falar do que você quiser também da retratação, mas uma última pergunta que eu lhe lanço. Tinta ou tonalizante, acertou o Gilmar a cor? Claramente o Gilmar Mendes pintou aí o cabelo, né? Não sei se ele acertou a cor, talvez para ele ou para a nova namorada seja uma cor adequada, mas realmente é uma mudança aí de visual, talvez, não sei se isso indicaria alguma outra mudança. Mas fato é que, seja para o pedido de desculpa, seja para essa entrevista mais recente, também teve uma outra entrevista, uma outra emissora ontem à noite, a qualificação para mim de tudo que o Gilmar Mendes tem falado é a seguinte: xoxa, capenga, manca, anêmica, fraca e inconsistente. Essas são as qualificadoras ou as qualificantes ou os adjetivos de tudo que o Gilmar Mendes tem falado. É claro e nítido... Você tem que dar o crédito dessa frase, pelo amor de Deus. Michel Temer. Michel Temer. Essa foi a... Michel Teló, né? Foi, na verdade, o advogado na época, né, do Michel Temer, quando ele foi denunciado, né, para impeachment. Enfim. Mas, basicamente, sobre o pedido de desculpa. Quem se desculpa, assume que teve culpa. Ninguém se desculpa sem assumir que teve culpa. Então, em primeiro lugar, Gilmar Mendes assumiu que teve culpa em comparar a homossexualidade a uma sátira referente a ladrão, a corrupção. Basicamente, quando o Gilmar Mendes votou nessa decisão, nessas duas decisões do STF, que equipararam a homofobia ao crime de racismo, no voto do Gilmar Mendes, como você bem havia ressaltado no início, Pavinato, a grande função e a grande atuação que o Gilmar Mendes teve no passado, inclusive nesse julgamento, mas isso não tira a culpa dele agora, que inclusive ele mesmo reconheceu. Nessa decisão ele disse que o crime de racismo, naquele momento, equiparado à homofobia, ou a homofobia equiparada ao crime de racismo, ultrapassava meramente critérios de cor de pele ou, nesse caso, de orientação sexual. Atingia verdadeiramente a dignidade da pessoa. E aí eu pergunto, estaria Gilmar Mendes, ao equiparar, ao cometer esse possível crime de racismo, de homofobia, queria ele atingir a dignidade do Romeu Zema? Queria ele atingir ou menosprezar ou retirar a humanidade até do Romeu Zema? Porque basicamente, claramente ele está tomando uma atitude de que a melhor defesa é o ataque. Gilmar Mendes tem rotineiramente atacado e atacado a todos. Inclusive, nessa entrevista de ontem à noite, ele atacou até a imprensa. Então, se questionado pela imprensa sobre explicações do caso Master, das decisões do Supremo, ele ataca a autocrítica à imprensa. Inclusive, falando sobre o Código de Conduta do STF, ontem ele falou assim, concordo que deva haver uma autocrítica quando perguntado pela jornalista. Ele falou, essa autocrítica tem que ser interna, ou seja, a gente resolve ali internamente. Uma palavra que ele tem usado muito é institucionalidade, ou seja, ele utiliza a palavra institucionalidade para dizer que qualquer crítica, qualquer conduta de ministro está atacando a instituição e que tudo deva ser resolvido interna corporis, no petit comité, dentro ali do próprio sistema e do próprio STF, e não permitir que a população, numa democracia, avalie a conduta dos funcionários públicos, porque, para quem está nos assistindo, não podemos nunca nos esquecer que sejam ministros do Supremo, seja qualquer outro funcionário público concursado, agente público concursado ou não, eles têm o dever de cumprir a Constituição, e no artigo 37 da Constituição tem vários deveres ali, e um deles é a impessoalidade, outro é a publicidade. Na democracia, nós, cidadãos, pagadores de impostos, temos o direito de cobrar que todo agente público tenha responsabilidade. E se eles estiverem com uma má conduta, como nesse caso,
defendendo o escritório de parente de ministro, que inclusive os filhos do Alexandre de Moraes também são sócios nesse escritório. A gente não pode esquecer, Pavinato, que a esposa do Gilmar Mendes também é advogada e também tem escritório. A esposa do Toffoli também é advogada e tem escritório. Eu quero fazer aqui justiça, eu sempre faço essa observação. Né? Primeiro, ele se divorciou da Guiomar. Segundo, a Guiomar é um caso à parte das demais esposas. Porque quando o Gilmar se tornou ministro do STF, ela já conhecia o STF ela era a maior conhecedora do STF no Brasil. Ela foi chefe de gabinete, chefe da presidência do STF antes de o Gilmar ser ministro. Ela foi chefe de gabinete do ministro Marco Aurélio Mello antes do Gilmar ser ministro. E ela desenvolveu a advocacia em altos escritórios e nunca atuou diretamente no STF. Então, a Guiomar é uma mulher que está de fato divorciada do Gilmar. Muita gente achou que era por conveniência, mas não foi. Estão divorciados, continuam amigos, mas estão divorciados. Mas a Guiomar é uma pessoa que, se aquela época em que o Gilmar foi nomeado ministro do STF, houvesse o hábito de mulher ser nomeada para o cargo, ela teria sido a primeira ministra do STF. Eu gosto sempre de deixar isso claro, porque a Guiomar, ela vale o quanto a advocacia dela pesa. Agora, a ex-mulher do Toffoli, a Roberta, é uma boa advogada, mas não é. É uma boa tributarista, mas não é um Heleno Torres, não é um Paulo de Barros Carvalho, que faleceu recentemente. Né? A Viviane tem uma formação ali, nunca fez nada, nunca advogou, etc. Então, assim, não tem. Você não extrai. Então, eu acho complicado, eu acho leviano colocar a Guiomar no mesmo saco. Agora, quanto ao restante, você tem toda a razão. Quem fala demais dá bom dia para cavalo. Uhum. E o que a gente viu, essa entrevista foi hoje. Né? Ontem ele estava com o cabelo mais claro, hoje ele está com o cabelo mais escuro que o meu. Né? Então, ele está falando demais e ele está dando bom dia a cavalo e, pelo jeito que a coisa vai, ele continuará dando bom dia a cavalo. Só que é o seguinte,